Bem, eu não tive nenhuma pergunta diretamente a mim, então vou falar de aspectos gerais. Em primeiro lugar, né, todo cenário de derrota de classe é comum que haja uma fragmentação. Então, em todos os períodos de fechamento de ciclo que você pegar na história, você vai pegar um processo de fragmentação contundente como o processo de reformulação. Então, como falei do ciclo hegemonizado da classe trabalhadora pelo PC, por exemplo, foram mais de 70 organizações que surgiram da crítica ao programa do PCB, que em seu período era uma tese revisionista e que foi derrotada na prática pelo movimento na luta de classes. Então, o fato de não existir uma frente de esquerda hoje, no sentido institucional, isso não aponta que nós não estejamos caminhando para um debate programático que nos leve a construir algo mais consolidado em frente. Agora, que não depende só das vanguardas, depende também de como a classe vai reagir, e tem reagido nesse processo de hegemonia. Então, construir coisas achando que a vanguarda revolucionária por si só dá conta do movimento de classe é puro idealismo, pelo menos na nossa avaliação. Em relação, por exemplo, ao voto nulo, nós concordamos com a posição do voto nulo no sentido de crítica à institucionalidade burguesa, no sentido de apontar e de não vender ilusões que mudanças de fundo se darão por meio dessa institucionalidade. Agora, sempre nos colocamos em diálogo com os companheiros que é necessário pautar propostas que levem à construção de um projeto crítico. E aí nós temos, por exemplo, divergência com a leitura de alguns companheiros a respeito da teoria da traição e da crise de direção. Então não achamos que isso é suficiente para explicar o cenário de derrota em que nós vivemos. Que não basta trocar a direção, que o movimento seria revolucionário por si. É só ver o resultado do que foi as manifestações de junho. Nós temos a avaliação que a manifestação de junho não é algo pré-revolucionário, como alguns companheiros chegaram a defender em mesas, mas que representava a primeira grande manifestação de massa de crítica à hegemonia do PT sobre a classe trabalhadora. O que aponta que o ciclo do PT não terminou, mas ele começa a apresentar as suas fissuras de desgaste. Se é isso o cenário, é necessário pensar por que esse movimento, até esse exato momento, mesmo ainda em crise, coloca o PT e os seus símbolos como representação dessa classe. É prova que algo foi construído, a classe foi educada de uma forma que o resultado final ou é o pragmatismo pró-petista, do vamos fazendo aos pouquinhos e fazendo malabarismos estatísticos, ou criou um senso comum conservador que identifica toda a esquerda como fosse o PT. Então, nas manifestações, nós tínhamos dificuldade de levantar nossas bandeiras. E qual era a acusação? Vai, seu comunista velho, seu stalinista de bosta? Não, vinha lá a provocação, vinha lá o tipo de acusação, vai, sai daqui, seu petista, sai daqui, seu governista. Então, nesse sentido, o resultado final desse ciclo de derrota é, por um lado, o pragmatismo por parte significativa da classe trabalhadora, do voto, da consciência do menos ruim, do voto útil para governar de forma inútil, e, por outro lado, a formação de um senso comum conservador. Para ser enfrentado isso, não é por aliança com os partidos institucionais. Tem que se juntar todas as formas de aglutinação da esquerda revolucionária. Os movimentos sociais, coletivos autonomistas, coletivos anarquistas, todos aqueles que colocam a sua luta na perspectiva de enfrentamento do capital. Uma vez constituído isso, o que volta é o trabalho de base. Ninguém dirige um movimento que não organizou. Este movimento que aí está não foi organizado por nós. Deixemos de ter ilusões que com gritos e palavras de ordem vão virar dirigente da massa hegemonizada e educada pelo PT. Então o que nós estamos dizendo é o momento agora, é um momento de refluxo e de voltarmos às velhas premissas. É de nós, companheiros da esquerda revolucionária, dos coletivos, voltarmos a nos meter nas periferias, falar com o trabalhador e com a trabalhadora concreta, que tem orientação de gênero, que tem orientação sexual, que tem identidade de gênero, que é pautado pelas questões concretas da vida concreta, a trazer dessas lutas que em si se colocam como particulares para um plano geral de enfrentamento ao sistema. Se a gente não tiver condições de fazer isso, a Revolução Brasileira não vai acontecer. Porque revoluções não acontecem, revoluções são feitas. E para ser feito, não é um passe de mágica. Tem que construir, tem que organizar, tem que formar.